Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos ao curso de Livro dos Espíritos 1. Então, vamos primeiro começar com o nosso evangelho para a gente se harmonizar. Só para esclarecer, tá ligado? Que a gente está falando usando o microfone porque está sendo transmitido. Então, toda pergunta que vocês fizerem, a gente vai falar aqui antes e responder. A gente está com transmissão e por isso do microfone. Quem não nos conhece, sou Séries e Alessandra. Alê para os íntimos. Sim. Vamos fazer o evangelho. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa ou está falseada em seu princípio. Bacana, né? Senhor Jesus, nos abençoe no começo desse nosso curso, nesse grande ensinamento que aqui estamos tendo sobre o fundamento da nossa religião. Abra nossas mentes, tranquiliza nossos corações, ajude-nos a fazer desse momento realmente especial. Que assim seja hoje e ao longo do ano. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, semana passada, nós já tivemos um introito do que como surgiu a doutrina espírita, né? Que a noção da existência dos espíritos, o processo mediúnico, sempre existiu ao longo do tempo. Mas a forma científica, estudada, entendida, aprofundada com relação à existência desses seres extracorpóreos, que na realidade nós vamos ver nada mais são do que nós, humanos, sem o corpo físico. Somente Kardec, né, compilando todo num trabalho maravilhoso junto aos espíritos, os estudos, os apontamentos através dos médiuns que ele utilizou. Então, somente através disso a gente teve realmente a noção correta do que seja o espírito, do que seja o espírito encarnado, qual é a razão da nossa existência, enfim, é tudo isso que a gente vai aprender. Quer falar isso? Então, a gente vai começar, tá ligado? Por alma. São 3 ideias distintas. Eu não sei se vocês leram, o comecinho é bem o início do livro dos espíritos. Ele dá 3 ideias distintas e depois a gente vai dizer a que é mais adequada segundo a nossa crença. A primeira ideia é: a alma é o princípio da vida material orgânica. Não tem existência própria e se aniquila com a vida. É o materialismo puro. E, inclusive, é uma versão muito perversa, né? Porque leva o homem, por não esperar nada além da vida material, ele tentar viver essa vida material de uma forma intensa e, muitas vezes, em profundo desequilíbrio. É uma ideia que não traz ao homem a esperança. Se ele é infeliz nesta existência, então, não tem para ele uma possibilidade de ver sua vida transformada. Se ele comete enganos nessa vida, na realidade, nada ele aprende, porque não tem a oportunidade, enfim, de analisar essas suas atividades, a sua existência, enfim. Ele permanece fechado com aqueles conteúdos enganosos, sem ter a possibilidade de refletir, de reaprender, de analisar. Então, realmente, essa primeira ideia é uma ideia muito perversa mesmo para todos nós.
Segunda ideia. A alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma certa porção. Não haveria em todo o universo senão uma só alma a distribuir centelhas pelos diversos seres inteligentes durante a vida destes, voltando cada centelha, mortos os seres, à fonte comum, a se confundir com o todo, como os regatos e os rios voltam ao mar, donde sairiam. Esse tem mais um. Destituídos de individualidade, não mais teriam consciência de nós mesmos. Dentro dessa opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser um fragmento da divindade, simples variante do panteísmo. E a gente colocou aqui do lado, panteísmo, do grego pan, tudo, theos, Deus. Defende que tudo é Deus, considerando a natureza e os universos divinos. Então, na realidade, nós não teríamos a nossa individualidade, né? Nós seríamos um pedaço de Deus. Então, uma coisa muito estranha, porque nós, através da nossa vivência, nós cometemos equívocos, né? Atitudes imaturas, atitudes completamente contrárias àquilo que Deus representa, que é a perfeição absoluta, né? É a bondade infinita, o amor infinito. Então, como nós seríamos um fragmento de Deus, se ainda cometemos tantos enganos, temos uma conduta, muitas das vezes, tão imatura e frágil diante da vida. Então, a gente vê que é uma segunda ideia que não tem embasamento, não tem fundamento. Não é isso? E a terceira ideia. A alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. Esta acepção é, sem contradita, a mais geral, porque debaixo de um nome ou de outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra, no estado de crença instintiva não derivada de ensino entre todos os povos, qualquer que seja o grau de civilização de cada um. Essa doutrina, segundo a qual a alma é causa e não efeito, é dos espiritualistas. Então, gente, isso é muito interessante, porque isso é inerente ao ser humano. A gente sabe que os homens primitivos, na época ainda, né, no início do homem, no reino nominal, ele já tinha a noção da divindade. Não da forma como nós a temos. Idolatrava os astros, os fenômenos da natureza, mas ele tinha em si a noção da divindade, né? Então, isso, por quê? Porque a gente vai aprender depois, né, por causa da nossa vivência através dos reinos, que a gente vai ver mais tarde. A noção de Deus e a presença da nossa centelha divina, que nós escutamos na palestra, todos nós já a temos. Então, essa é aquilo que realmente somos nós. Individualidades, com consciência, com condição de escolha e, acima de tudo, com a noção correta e firme do Criador, né? Qualquer um de nós, seja em que parte do planeta estiver, a gente tem a noção de Deus. Com certeza, a não ser aqueles casos que a gente viu através daquelas 3 ideias. Hoje, o panteísmo já é uma coisa que quase não se usa. Agora, o materialismo a gente ainda encontra. São aqueles materialistas que dizem assim, eu sou materialista graças a Deus. Quer dizer, na realidade, não tem uma pureza de convicção. A partir do momento que a dor bate, e bendita seja a dor, aí as coisas ficam meio que, né, não tão firmes assim na concepção. E complementando essa terceira ideia, por isso chamamos a alma ao ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive ao corpo. Foi tudo que a Séries falou, né? Somos nós. Olha que coisa boa, gente. Somos nós. A gente não pensa nisso, já repararam? Nossa, fica todo mundo estático. A gente não pensa que é isso, ó, um ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive a esse corpício aqui, ó. Isso é só uma vestimenta, não é isso? Então, nós somos algo muito mais profundo e importante dentro da criação divina, né? Somos imortais. E isso deve nos dar
um incentivo para buscarmos cada vez mais aprender e evoluir. Porque essa, né, é o nosso destino. Evolução, perfeição, né? Então, somos isso tudo, não somos pouca coisa. Agora a gente vai falar um pouquinho de princípio vital. Princípio vital, o princípio da vida material e orgânica. Qualquer que seja a fonte de onde promane, princípio este comum a todos os seres, desde as plantas até o homem. A gente vai explicar isso bem depois. Ele reside em um fluido especial, universalmente espalhado e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal como os corpos inertes absorvem a luz. Esse seria o fluido vital, que, na opinião de alguns, em nada difere do fluido elétrico animalizado, ao qual também se dão os nomes de fluido magnético, fluido nervoso, etc. É o que sustenta a matéria, né? Os espíritos têm um fluido espiritual, mas que é diferente do nosso quando estamos encarnados. A gente precisa desse princípio vital, que a gente vai ver aqui mais adiante, de onde ele vem, de onde ele se origina, para que a gente possa administrar a matéria. Não só a matéria do ponto de vista físico, mas toda a matéria, ela vem desse fluido. Mas, no nosso caso, indivíduos vivos, orgânicos, seja no vegetal, seja no animal, seja no reino nominal, no nosso caso, nós precisamos desse fluido, dessa energia, para dar vida à matéria. Se não tivesse isso, nós, espíritos, que estamos aqui encarnados, não teríamos como gerenciar esse corpo físico, essa matéria que nos foi concedida para que a gente pudesse viver experiências e evoluir. Não sei se está dando para ler ali em cima. É derivação do fluido cósmico universal. Fluido vital, ou princípio vital, tanto faz, ele vem do fluido cósmico universal. Todos os seres orgânicos, que são homens, animais e plantas, eles têm esse fluido vital, como a Séries falou. E o passe nas séries nada mais é do que a gente doar fluido vital, não é? A energia um para o outro. Ela é muito importante. Sem o fluido vital, ninguém vive. Ninguém, nem os seres animais, nem os seres vegetais, nem a gente. Aí eu botei ali embaixo. Além da matéria, existe uma fonte de atividade íntima que lhes dá vida. Além do corpo, além do material, existe o fluido vital. Nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Exatamente. Então, quando a gente dá o passe, na realidade, quando a gente impõe a mão, é essa energia que a gente está doando. E por que o nosso corpo físico, né? Por que a gente tem a morte do corpo físico? Esgotamento desse fluido vital. Na realidade, a gente vai ver mais adiante que, quando a gente reencarna, a gente já tem uma quantidade de fluido vital para a gente viver durante determinado tempo, X tempo. Aí depende de se esse fluido vai durar até, digamos, 70 anos, vamos chutar aqui. Depende muito da nossa postura diante da vida, de como a gente vai tratar esse corpo físico, de como a gente vai lidar com as situações da vida, né? Buscando sempre a saúde, sem os excessos, sem radicalizar em qualquer coisa que a gente escolha. Então, esse fluido se acaba. E quando acontece a morte física, é justamente, a não ser naqueles casos de acidentes, etc., mas aquela morte, por exemplo, a pessoa vai envelhecendo, vai ficando fraca. A gente vê pelo processo de envelhecimento, né? Vai diminuindo. Por que o idoso anda devagar? Por que para comer é devagar? A ausência do fluido, ou diminuição desse fluido. Então, é isso que dá vitalidade à parte orgânica. E vem de quem? Desse fluido cósmico universal, que permeia tudo. Tudo é feito desse fluido. Fluido cósmico universal. As variações, né, das combinações desse fluido originam tudo, inclusive o nosso corpo. Princípio vital. A inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Há uma dotada também de senso moral especial, que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras, a espécie humana.
Na morte, a matéria orgânica inerte se decompõe e forma novos organismos. O princípio vital volta ao fluido universal. Exatamente. Essa inteligência e pensamento, a gente sabe que alguns animais, né, mais evoluídos, eles têm algum tipo de inteligência, mas uma inteligência voltada para a sobrevivência, né? Eles não têm um pensamento contínuo, eles são pensamentos fragmentados. Já na espécie humana, não, é diferente. Nós temos condições de pensar, raciocinar, escolher, não é isso? Então, é uma característica que nós fomos adquirindo quando adentramos o reino hominal. Não era assim no início. A gente veio do reino animal, teve um determinado tempo que a gente não sabe especificar, nos é dado ainda, uma preparação para que a gente pudesse fazer esse pulo do animal para o hominal. E são aqueles primeiros homens, né, aqueles primeiros hominídeos, como o Australopithecus, quem já estudou isso, que mais parecia um símio, um macaco, do que propriamente um homem, mas que já tinha dentro de si o quê? O espírito, né? Então, o que acontece, né? Faz parte do reino nominal, do ser humano, do espírito encarnado, essas aquisições. Aquisições, na realidade, a gente vai ver mais adiante. Você chegou a botar isso? Botei. Isso. Vai ver mais adiante que isso não foi assim. De repente, o homem foi feito, o espírito foi feito e nasceu com tudinho pronto. Tudo foi aquisição. Fala aí. A gente explica agora o processo evolutivo. Eu não sei se está dando para enxergar as algas, começa da célula, não sei se está dando para ver. E é uma espiral. Não tem, eu acho que não tem. Tem aqui? É uma espiral crescente, vocês estão percebendo? Ó, a Ceres aponta ali, as algas, os peixes, e vai crescendo, e a espécie vai evoluindo, passando pelos dinossauros, o macaco, e até chegar no homem. E o que se aprende? Depois a gente vai ver com calma os reinos, né? Mas o que se aprende falando de princípio inteligente, que todos têm? No reino mineral, por exemplo, a atração. O que seria a atração? A capacidade de aglutinar os elementos da matéria. Isso o homem tem também. E ele está aprendendo lá quando... Não é que o homem seja um mineral, mas o princípio inteligente que tem nele já passou por aquele reino. A gente pode ver o princípio de aglutinação no nosso corpo físico. Um corte. O que vai acontecer com esse corte? Vai começar o quê? A cicatrizar. Isso já é aglutinação. Olha, é um processo que veio, vocês entendem? Ah, pensei que tinha uma pergunta. Do reino vegetal, o que a gente aprende? Sensação. O que seria a sensação? Faculdade de reagir a estímulos do meio. No reino vegetal, né, Ceres? As plantinhas, como elas já reagem quando chovem, às vezes se colhem, quando tem o sol, elas se abrem mais. A gente vê isso claramente nas plantinhas. Não é, Ceres? E a gente tem, né? Por exemplo, a gente vai ver mais adiante o calor, né? É claro que a gente vai ver o instinto de tirar a mão é do próximo reino, mas a sensação de irritabilidade a gente aprendeu aonde? No reino vegetal. Olha que coisa interessante. Você vê que é tudo caminhando gradativamente para que a gente pudesse ser o que é hoje. No reino animal, o instinto, claramente, isso a gente fala até bastante, que são as atitudes espontâneas, involuntárias, reflexas, características da espécie. O animal, ele não pensa, ele reage pelo instinto. E nós fazemos isso, né? A gente reage, a gente tem todo um mecanismo, todo um processo orgânico, né, fabricado para justamente a gente reagir nos momentos de tensão, nos momentos de perigo, não é isso? Então, é algo muito bonito e que a gente aprendeu aonde? No reino animal. Faz parte ainda na nossa condição. Quando a gente estiver numa condição mais evoluída, essa conotação vai, digamos assim, desaparecendo. Não haverá mais a necessidade do instinto presente na vida desses espíritos em outras condições humanas.
E no reino nominal, a razão. A razão, consciência que o indivíduo tem de si mesmo e do meio que o cerca. Razão. Se bem que nem sempre a gente usa, né? Não é verdade? Isso vai lá para o reino animal, mas é né? para usar, faz parte, é o raciocínio, né? A condição de escolha. Porque no início, quando o homem adentrou o reino nominal, ele ainda não tinha condição de escolha. O animal, ele não escolhe em termos de, será que eu prefiro esse ou prefiro aquele? Ele come aquilo que for na hora que tiver ali disponível. Né? Ele não tem, ele procura o local que ele vai se abrigar em função do perigo que ele está exposto. O homem não, ele já tem essa condição de escolha, né? O raciocínio. Então, no início, ele ainda não tinha esse tipo de raciocínio. Ele foi necessário que ele fosse reencarnando compulsoriamente várias vezes, e bota várias vezes nisso, para poder ter experiências do ponto de vista da intelectualidade, para que ele aí sim tivesse embasamento para poder fazer escolhas, utilizando a razão. Agora o espírito, espíritos, né, que somos nós. Deus criou um universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corpóreo secundário poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Aqui está cheio de espíritos. Vocês estão vendo? Não estão vendo os espíritos? Só os encarnados. Aqui, ó. Ó, um espírito aqui vos falando, ó, outro espírito vos falando. Interessante como a gente não tem a noção de que é espírito, gente. Quando falam em espírito, pensa em alma do outro mundo, não é verdade? Fantasma, assombração, aquelas coisas que parecem nos filmes fantasiosos a respeito de espírito, quando, na realidade, espírito somos nós, minha gente. Olha um espírito aqui vos falando. Né? O corpo é utilizado, mas quem está falando é um espírito. E quem está me escutando, quem é? Quem são? Espírito. Falaram. Espírito fala, gente. Não é possível. Vamos embora, vamos falar, vamos participar. Então, é isso aí. Nós somos espíritos. Só que, no nosso caso, no universo material, universo corpóreo, né? No mundo corporal. E quando a gente deixa o corpo físico, e aqui também, desculpe meus irmãos, não quis fazer pouco caso de vocês, temos também aqui os nossos companheiros desencarnados. Ou vocês pensam que são os únicos? Não são. Aqui também temos nós encarnados e temos os nossos irmãos, né, que estão aqui como nós aprendendo, e aqueles que estão aqui nos orientando, nos inspirando, que são os nossos mentores, da equipe de Joana de Ângeles. Então, na realidade, um monte de espíritos aqui, em duas condições, presos à matéria e libertos da matéria. Mas é muito interessante, eu acho, quando fala que esse mundo não precisava existir, né, séries. Isso é tão interessante a gente inverter, que é um exercício, a gente pensar que a vida é lá, ela não é aqui nessa matéria. Não precisava existir nada disso e a gente continua existindo da mesma forma. A gente tende a inverter, não é, sério? Exatamente. Quando, na realidade, os espíritos mesmo falam, né, que quando a gente está para reencarnar, a gente fica assim, ó, com o maior medo, porque sabe o que vai enfrentar. Né? Planeta de expiações e provas. A gente tem momentos alegres, momentos de satisfação, mas a gente sabe que as nossas provas, as nossas experiências, mas os nossos desafios, como o Iraci fala, vão aparecer. E não são coisinhas fáceis. Exigem de nós esforço. Mas se não fosse assim, os desafios, o esforço, a gente ainda estava lá, ó, naquela época do hominídeo, parado, né? Ali imerso na própria ignorância. Então, foi necessário que os desafios viessem para que a gente pudesse evoluir. Mas, assim, quando a gente está para reencarnar, a gente fica morrendo de medo, de não conseguir superar os desafios que estão ali na grade reencarnatória. Agora, quando a gente está aqui e pensa que tem que, de repente, deixar o nosso corpício aqui na Terra e sair, a gente morre de medo.
Quer dizer, na realidade, isso é fruto ainda na nossa imaturidade. Continuando espíritos. A alma é o espírito encarnado. Isso é uma coisa que a gente fala bastante aqui no Seja. O que é a alma? É o espírito encarnado no corpo, né? A alma é isso. Sendo o corpo apenas um envoltório. A alma possui sua individualidade antes de encarnar e conserva depois de se haver separado do corpo. A Iraci até falou, é a mesma pessoa. Exatamente. Quando cada um de nós, quando desencarnar, deixar o corpo físico, vai ser exatamente igual, até na aparência, né? A não ser que a gente queira mudar para uma aparência de uma reencarnação anterior, mas na maioria das vezes a gente continua exatamente igual, com a forma perispiritual que a gente tinha, né? Quando, na forma corporal, perispírito, com essa forma, quando a gente estava encarnado. Então, na realidade, gente, a gente precisa tirar esse sobrenatural do espírito. É a coisa mais normal do mundo. Esses dias me perguntaram se eu tinha medo de espíritos. Eu disse, tenho, dos encarnados. Dos encarnados. Porque o encarnado, aqui no nosso planeta, ainda vivencia determinadas situações que nem sempre sabe gerenciar. E, às vezes, vai para um lado que não é o mais saudável, e, com isso, se prejudica e prejudica o próximo. O desencarnado, ele, então, vira santo, e a gente vai ver que não, ele continua igual, mas ele não tem acesso ao mundo material, como a gente pensa nos filmes de terror. Ele não tem esse acesso. O acesso que ele tem, e a gente vai estudar posteriormente, talvez no Livro dos Espíritos 2, é através da influenciação pelo nosso pensamento. Tá? Que você pode aceitar ou não. É por isso que a gente se trabalha. Então não tem o porquê, tem esse medo também, esse pavor. Se você, que muita gente brinca, corpo fechado, eu estou com o corpo fechado. Em tese, né? Se você estiver em oração, bem, não vá. A força negativa, ela teoricamente não vai chegar até você. Não é, Sérgio? Exatamente. Eu li esse último? Não. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos, que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhes superioridade moral e intelectual sobre as outras. Gente, olha só, nós ganhamos... Quando eu penso no corpo humano, no nosso corpo, é a coisa mais linda e maravilhosa que existe. É claro que a gente trata e estraga o pobrezinho. Mas quando a gente o recebe, pode até ter algumas falhas, algumas dificuldades por conta das nossas escolhas imaturas do passado, que trazendo consequências. Mas isso é para o futuro que a gente vai estudar. Mas, de qualquer forma, é uma coisa maravilhosa o corpo físico. É um presente que Deus nos dá que a gente tem que valorizar muito. Né? Hoje era se falando do amor, do alto amor, é isso mesmo. A gente tem que se amar, se cuidar, cuidando da alma, sim, mas cuidando também do nosso corpo. Né? Então, é isso aí. A gente precisa, nós temos, diante das outras espécies, essa superioridade moral e intelectual. Então, a gente não pode a gente tem que estar atento a não ter condutas que muitas vezes a gente diz, como ela disse, quanto mais eu conheço o ser humano, que a Iraci falou, mais eu amo os animais. Realmente, às vezes, a gente tem condutas que, meu Deus, está pior do que um animal. Não que seja igual a um animal, é claro que está mais evoluído, mas a gente tem que repensar as nossas condutas, as nossas escolhas, para que a gente mostre o quê? A nossa superioridade moral e intelectual em relação às outras espécies. Orar é pedir, orar não é pedir, orar é a respiração da alma. A gente achou isso muito bonito porque, na verdade, a oração é quando você se liga ao seu mundo, que não é o que está aqui, é o que está lá. Então, quando você reza, você está se conectando com o mundo espiritual. Então, isso é muito bonito, essa respiração que a alma faz, de fato, né? Quem disse foi Mahatma Gandhi. Na realidade, quando a gente ora, é como se a gente estivesse falando com a nossa família à distância. Porque, na realidade, a família universal somos todos nós. Só que a gente, como eu já falei, a gente se esquece disso. Então, a gente trata o mundo espiritual como algo fantasioso, sobrenatural, fenomenal. Na realidade, é de lá que nós viemos. Né?
Então, a gente precisa, ao longo do tempo, por isso a necessidade do estudo, para que a gente possa ir se acostumando com a noção real do que nós realmente somos. Tá? Séries. Ela está perguntando o seguinte, a gente tem que repetir por causa dos nossos irmãos que estão assistindo o curso pela FEB TV. Então, ela está perguntando o seguinte, que nós temos uma superioridade moral em relação às outras espécies, porque nós já temos a condição de exercer o livre-arbítrio. As outras espécies, no caso animal, a gente pode falar do animal, ele não tem essa condição ainda de escolha. Então, como é que se dá o processo evolutivo? Como se dá esse processo evolutivo ipsiliter, a gente ainda não sabe. Mas a gente sabe que eles vão evoluindo. Né? Vem do mineral, passa para o vegetal, os primeiros mais rudimentares, depois vai crescendo, vai evoluindo dentro do reino, até adentrar o reino nominal, o reino animal, e aí naquelas primeiras espécies ainda microscópicas, e assim vai evoluindo. Como isso se dá, basicamente, todo o processo, tintim por tintim, a gente ainda não sabe. E é importante dizer que tem uma confusão muito grande, que não é um espírito. Espírito somos nós, com letra maiúscula. Existe essa diferenciação de espírito com E maiúsculo e espírito com E minúsculo. É o princípio inteligente que habita os vegetais, os animais. Esse princípio, sim, ele evolui. Mas não é dizer que ali tem um espírito que sabe que é ele. Exatamente. Só o homem tem consciência do que ele é. Que é um espírito, que sou eu. O animal, não. Ele não é aquele cachorrinho, que agora é aquele cavalinho, que agora é um homem. De jeito nenhum. Não existe isso, né? Não existe essa consciência. Então, a evolução é do princípio inteligente. Na realidade, como é isso, como está esse princípio inteligente dentro de cada reino, a gente ainda não sabe. Não foi trazido para nós. E ele propriamente evolui pelos reinos. Ele tem que obrigatoriamente começar no reino mineral. Depois ele vai para o vegetal, depois ele vai para o animal e ganha consciência quando ele está no hominal, que somos nós. Então é um princípio que tem uma regra de evolução. Exatamente. Não é sério. E mesmo dentro do reino animal, a gente vê, por exemplo, nos animais, nos mamíferos superiores, vamos usar um exemplo do cachorro. Tá? Existem cachorros que são dóceis, independente da raça, e tem cachorros que não são tão dóceis assim. Né? Isso já é a aquisição do princípio inteligente. De que maneira ele está fazendo isso? Não sei. Através das experiências. Então, a gente não tem ainda conhecimento, mas sabe que o processo evolutivo se dá. E até é interessante a gente pensar, por que alguns animais adoecem? Porque, né, Séries, então algum grau de inteligência existe. Por que ele fica doente? Será que ele está aprendendo como a gente aprende quando tem um câncer, quando tem que a gente para refletir e pensar a vida toda? E no animal? Existe um grau de inteligência, sim. Isso é dito, mas certinho ninguém sabe dizer como é essa evolução. Existe a evolução do princípio. Então, existe no homem, três coisas. Primeiro, o corpo ou ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito, vejam só, com E maiúsculo, encarnado no corpo. Terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. A Séries, na primeira aula, falou um pouquinho de perispírito, lembra que vocês perguntaram? Que seria o do meio, que é esse invólucro. Na realidade. Então, quando a gente desencarnar, foi o que eu estava falando. Esse corpo, a gente perde. Né? Mas a gente continua com esse, ó, o perispírito. Então, nas aparições, aquilo que todo mundo vê, o espírito desencarnado, é esse perispírito que ele muda através da sua vontade. Ele, espírito, através da sua vontade, adensa para que possa ser visível. Ou, no caso dos médiuns videntes, que têm a capacidade de enxergar o perispírito. Não é isso? Então, eles veem da forma que a pessoa é. Se eu fosse um espírito desencarnado e tivesse, eu quisesse aparecer para vocês, adensava esse corpo físico, mudava a conformação molecular desse corpo,
que é um corpo semimaterial, e vocês iriam me ver exatamente como eu sou. Ou, se eu não a dançasse, tivesse simplesmente com o meu perispírito como está, um médio vidente, se tivesse algum aqui, iria me ver perfeitamente assim. Então, você vê que uma coisa é muito simples, muito natural, né? Por isso que o estudo é importante, para que a gente vá desmistificando certos valores, certas ideias que a gente, preconcebidas que a gente traz lá de trás. Tá? Então, na verdade, quando a gente fala, eu vi um espírito, você não viu um espírito. Se você visse um espírito, você via uma luz. Exatamente. Nós, na realidade, somos algo que a gente não sabe ainda digamos, dizer o que é, classificar como, o que sou eu. A gente colocou aqui, ó, essa luzinha, essa energia, esse algo diferente que a gente não sabe. Interessante, né? Eu acho o máximo, a gente não é o que está dentro. Vocês percebem isso? O você é ali. Olha que coisa aqui legal. É uma forma com um pouco de matéria transformada. Aqui é corpo, matéria total, se perde. Você está ali, você continua você ali. Então, enquanto eu estou encarnada, eu estou aqui. Desencarnei, eu estou aqui. Através das várias reencarnações, eu vou evoluindo, e a gente vai ver até chegar à evolução como espírito puro. Eu estou aqui. Olha que coisa boa, gente. Olha o que nos espera. Está vendo? Como diz que nós somos importantes, nós somos. Por isso que a gente precisa se dar importância, né? Através do auto-amor, para a gente aprender a fazer as escolhas saudáveis que nos vão proporcionar a evolução e a felicidade que a gente espera. Se eu fazer só uma adendo, vocês viram um filme muito antigo chamado Cocoon? Você viu? Muito legal, vi. Alguém viu? Nossa, alguém viu? Aquilo mexeu tanto comigo, porque era tudo o que eu acreditava. Eles se apresentam como espíritos, né? Luzes, e se comunicam e falam, e são pessoas, né? Eles têm toda uma organização e é aquela luz assim amarelinha, vocês lembram? Fantástico, né? E continuam pessoas, por assim dizer, né? Com toda uma organização de sociedade ou o que seja. Estão entendido isso aí? Então, fala, querida. Esse perispírito, eles têm formato do corpo também junto com a moral, né? Porque tem perispíritos que parecem bichos, não tem? Não, aí não é bem assim. Eu vou repetir. É deformação do perispírito. Repete que você grava melhor a pergunta dela. Você perguntou que tem perispíritos que são deformados, que eles apresentam outras formas que não é a do homem em si, da forma do homem. Um pouco animalizados, com qualquer deformidade. Isso. Então, isso acontece da seguinte maneira. Muitos espíritos ainda numa imaturidade, numa ignorância muito grande do ponto de vista moral, né? O que acontece? Eles podem utilizar essa forma para impressionar, para assustar, para fazer pegadinha com os encarnados. Em outras situações, o seu perispírito pode estar deformado por conta da sua dificuldade moral, da sua deformidade moral, podemos assim dizer. Então, de tanto ele, né, com esses pensamentos, estarem tão desestruturados, tão desequilibrados, ele vai, digamos assim, plasmando essa forma perispiritual. E ele não tem condições de retornar à forma anterior naquele momento. É necessário as várias reencarnações para que ele possa ir vivendo experiências, aprendendo e tendo condições de refazer aquela forma perispiritual. Tem vários livros que falam disso. Tem Cidade dos Espíritos, muitos livros de Robson Pinheiro, são livros muito fortes, que falam da sociedade dos dragões, espíritos que se apresentam como dragões, porque eles acham que são, e para assustar também, né? A coisa é bem complexa. Ovoides também. Nós vamos aprender isso é mais para frente. Tudo. Isso. Uhum.
Isso. Ele está perguntando se esse adensamento do perispírito, não é isso? Seja na aparição, em que todos veem, ou então na condição de somente o médium vidente ver, não é isso? E no caso da materialização, seria esse adensamento. Isso nós vamos falar. Mas, no caso da materialização, é claro que é necessário o médium de efeito físico. Porque aí esse adensamento, esse aspecto material é muito forte, é muito grande. Então, há necessidade de fluidos, né, especiais, no caso do ectoplasma, que somente o encarnado pode dar. Lá atrás. Isso. Mas aí, uma dúvida minha, que até você falou isso, que seria necessário várias encarnações para a pessoa evoluir e virar um espírito. Isso. Como esse mundo seria desnecessário, estamos dando definição assim, por que seria necessário assim? Ah, tá. Ela pergunta se a gente está evoluindo, se a gente, como eu disse aqui, não precisaria do mundo material, né? Que o mundo espiritual existiria por si só. Mas, para a gente evoluir, a gente precisa do mundo material. A gente precisa experienciar situações para a gente ir adquirindo valores intelectuais e valores morais. Então, por que Deus decidiu assim, eu realmente ainda não sei. Um dia eu vou saber, né? Quando eu chegar num grau evolutivo que eu tenha condições de entender isso. Mas a gente só evolui através da reencarnação do mundo material. Porque a gente veio, olha só, através dos reinos. O espírito, no início, é o princípio inteligente que está lá no mineral, depois passa para o vegetal, depois para o animal, até adentrar o reino nominal. Então, ele precisa vivenciar, desenvolver as suas potencialidades através do mundo material. Por que Deus decidiu assim? Eu não sei. Mas a gente sabe que é desta forma que a gente vai evoluindo. Através da troca, do amor. A gente vai aprendendo ao longo do tempo, e é muito bonito isso, na evolução humana, como é que vai se desenvolvendo a solidariedade, como é que o homem vai criando as famílias, né? Como é que vai desenvolvendo o amor, o cuidado, isso, e também como o egoísmo vai se exacerbando no homem a ponto dele trazer situações de extrema desconforto para o seu próximo. Isso tudo a gente vai aprender no mundo material. Deixa eu só te complementar. Existe um grau de evolução no mundo espiritual, que a gente sabe que existe, mas é interessante que quando a gente vai reencarnar, a gente pede para vir com tudo. Vocês já escutaram falar disso? Eu quero vir com a doença, eu quero vir com o rapaz que eu não me entendia bem para melhorar. Você pede para vir com tudo possível, porque você sabe que é a forma mais rápida de você evoluir. Mas, claro, existe uma evolução no mundo, sim, no mundo espiritual, que tem sociedades, que tem parentesco, existe uma evolução, que tem plantinhas, que tem animais, que tem tudo. Mas aqui é muito mais rápido. O peso é maior. Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, a gente realmente encarna aqui para expiar, para provar que a gente é capaz de evoluir. E é um planeta adequado para a gente. Não foi jogado assim, vamos jogar ele lá na Terra. Não. É um planeta adequado, que nos oferece as condições para que a gente possa evoluir. Todos nós estamos no planeta que precisamos, no país que precisamos, na família que precisamos, mesmo que não seja aquela Brastemp, aquela coisa maravilhosa que a gente desejaria, mas é o que a gente precisa para trabalhar as nossas potencialidades, desenvolver laços, desenvolver raciocínio, desenvolver a parte moral, enfim. Se a gente olhar para trás, né, a gente fala sempre isso aqui, ó. Antes da gente entrar na casa espírita e depois que a gente conhece isso tudo, ou quando a gente era jovem, quando a gente era adolescente, e agora na idade madura, não vou dizer no idoso porque eu estou madura, como diz Iraci. O que acontece? Através das experiências,
algumas não foram muito agradáveis, os desafios, eu hoje sou melhor do que eu era aquela jovem. Por quê? Porque eu fui aprendendo. E com isso eu fui o quê? Me burilando, me polindo. Tira daqui, bota de lá. Né? Para que a gente pudesse se tornar uma pessoa melhor do ponto de vista moral e intelectual. Foi ele agora. Não sei se é uma luz, eu sei que é uma energia. O que é? Eu realmente não sei o que eu sou. Isso. Séries. A gente vai falar disso, porque é o texto que eu trouxe, que é um assunto que me fascina. Deixa para esse... Ele está perguntando, eu tenho que repetir para os nossos companheiros da FEB TV, se a forma perispiritual, já que existem outros mundos, que, claro, são habitados, e é falado, a doutrina nos mostra isso, se a forma perispiritual se assemelha. Né? É claro que não é tudo igualzinho, não. Dependendo de cada mundo, da condição material de cada planeta, há as variações, mas é sempre humano. Tá? Sempre será humano. Pode não ter a forma exatamente igual, mas será sempre humano, porque é um espírito que está ali, em processo evolutivo. Tá bom? Não, a reencarnação se dá na Terra? Não, de vários mundos. Não sei se a gente é originário daqui, não. Já talvez muitos de nós já tivemos em outros planetas. Ou em outro planeta, não sei. Né? A gente reencarna, não só muitas vezes na Terra, mas iremos reencarnar em outros mundos. Para que a gente possa ter um cabedal de experiências e aprendizado, até chegar a condições da máxima de evolução, bastante diversificado. Tá? Eu queria só dar, só para a gente correr, né? Tem que correr também. Forma humana, mas talvez uns mais altos, uns mais baixos. Eu sempre me questionei nisso e eu fui bem atrás dessas respostas. Por que 2 olhos? Por que não um olho? Não são questões? O que é a nossa necessidade corpórea? Que aqui na Terra nós temos das estaturas medianas, dos braços e dos dedos. Eu não sei se a cabeça de vocês chega tanto, se eu estou parecendo muito louca. A gravidade, tudo isso é de acordo com o planeta. E talvez em Júpiter, como são? Ok, exatamente. Ok. E nos planetas mais evoluídos, talvez seja necessário 2 pernas. Estamos falando de humanos, sim, mas talvez não. Talvez sim, talvez não. São questões que a gente ainda não pode, né? A gente não pode afirmar. Mas uma coisa a gente afirma. É um espírito. Tá? É um espírito com consciência dele que está evoluindo. Um irmão Agora, nosso. A forma corpórea, material entre aspas, né? Você tinha pergunta. Perguntar. Ela perguntou se o espírito pode assumir a forma que ele quiser, de perispírito. Pode. Na desencarnação. Por exemplo, né? Eu posso aparecer, eu estou desencarnada, né? Eu posso aparecer para vocês com essa forma, ou se de repente eu prefiro uma forma perispiritual, de uma reencarnação, por exemplo, em que eu fui professor. Eu estou falando aqui, gente, dando um exemplo bobo, mas para vocês entenderem. Mas já que eu estou aqui, eu quero aparecer com aquela forma perispiritual de quando eu era uma professora na reencarnação tal. Joana de Ângeles. Joana. Que se apresenta como uma freira, como uma irmã. E não foi a última encarnação dela, não foi esse, Séries. Então, e ela se apresenta, ela já foi Joana de Cusa, não usava hábito, mas ela prefere se apresentar nesta forma perispiritual. Não é isso? Então, na realidade, Francisco de Assis gosta de se apresentar como franciscano. Mas ele já teve outras reencarnações. A gente não sabe se em todas elas ele foi, possivelmente não foi, um religioso.
E né? essa possibilidade ela é muito dada pelo grau de evolução, de você poder escolher como Escolher. você vai se apresentar. Não é qualquer um. Tipo, eu vou me apresentar provavelmente assim. Não posso Exatamente, escolher mas outro. há essa possibilidade. Como há a possibilidade dos espíritos modificarem a sua forma perispiritual, quando são espíritos ainda bastante ignorantes, para assustar. Daí vieram o quê? Vampiros, lobisomem, mula sem cabeça, saci pererê, não é isso? Fazem parte do folclore, dos filmes de terror. Múmia não, múmia a gente já sabe. Qual é o outro? Lobisomem, não, é zumbi, não é isso? Tem um fundamento isso? Tem, claro que tem. Formas que os espíritos mais ignorantes utilizaram para assustar pessoas. E é interessante que eu nunca gostei desse tipo de filme, porque eu realmente sei que aquilo é real. Ele pode ser um vampiro, e a pessoa, minha concepção muito particular. E, em geral, você fala, não, isso não existe a mula sem cabeça. Por quê? E se ele se apresentar como uma mula sem cabeça? Exatamente. Então, eu nunca gostei. Que a pessoa que pode escolher é porque está no grau evolutivo mais Mas, ó. como é que os menos evoluídos podem Não. escolher a forma que eles Não, é É. diferente. O que ela está falando é o seguinte: eu posso, todos nós já temos um grau de evolução que a gente pode escolher a forma perispiritual. Normalmente, como ela foi dita, a gente aparece assim. Mas todos os espíritos têm condições de manipular energias, manipular o seu próprio perispírito. Vocês lembram daquele filme Ghost? Quem que viu? Aquele espírito que ensinou o rapaz lá na estação de trem a mexer nos objetos, ele era um espírito ainda bastante ignorante, mas ele sabia manipular energia. Eles têm conhecimento. É claro que alguns estão tão paralisados que não conseguem perceber, mas todos eles conseguem fazer essa manipulação perispiritual, senão eles não teriam essas formas. Agora, é o tal negócio, é diferente, e como eu disse, às vezes a modificação é tão contínua que eles assumem temporariamente essa forma e não conseguem voltar. Não é isso? A gente não vai nem muito falar disso agora, mas a sociedade do mal ela é muito organizada também. Dá para acreditar? Eles são inteligentes, eles sabem manipular, eles são organizados, são legiões de espíritos para fazer o mal, não é? É por Sério. ignorância ainda, mas que um dia vão conseguir, enfim, modificar o pensamento, as escolhas, para poder terem um novo rumo, um novo direcionamento na vida. Então, encarnação. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus de hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente, até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Foi isso que você disse, né, Séries? Exatamente. Então, na realidade, gente, quando a gente fala em expiação e prova, tem uma conotação assim muito sádica. Nossa, a gente nasceu aqui para sofrer. Não é assim, não, gente. Na realidade, a nossa própria consciência precisa se reconciliar com as leis divinas e com a gente mesmo. Então, é necessário que a gente, às vezes, para aprender determinadas situações, que a gente se recusa a aprender, ter um ensinamento um pouco mais forte. Porque, na realidade, espíritos como nós ainda somos muito infantis do ponto de vista moral, né? A verdade é essa. A gente pode estar na condição, somos adultos, não somos criancinhas, o espírito não é criança, mas ainda tem uma imaturidade ainda muito grande. E, às vezes, para ele poder apreender determinados ensinamentos, determinadas noções, é preciso um tratamento de choque. Tratamento de choque, gente. E aí vem o quê? Qual é o tratamento de choque? Expiação. Expiação sempre acompanhada de dor. E por que precisa? Para ver se ele acorda. Ele consegue prestar atenção àquilo e dizer, opa, eu não quero mais isso para a minha vida. Porque se não fosse assim, nós não iríamos aprender. Muitos de nós. Outros até
têm uma condição de aprendizagem, digamos assim, mais... se buscam, né, se deixam levar por essa necessidade de evoluir. Outros não, ficam ainda naquele mecanismo, aquele automatismo diante de situações enganosas. Muitos de nós, se a gente não tivesse, a gente ainda não estava no planeta de expiações e provas. E por que é a prova? Né? A prova é para a gente ver se a gente realmente aprendeu aquela noção que nos foi dada, se sedimentou aquilo dentro de nós, no nosso psiquismo, no nosso interior. Então, na realidade, não tem nada de mal, de perverso, sabe, nas oportunidades que nos são concedidas. A gente precisa, às vezes, do tratamento de choque, com certeza. E funciona. Se a gente se permitir aprender, que muitas vezes, nem com tratamento de choque, a gente aprende. Precisa outros e outros, mas um dia a gente consegue internalizar aquela aprendizagem. E é interessante falar também sobre a encarnação como missão. Chico Xavier, Jesus, próprio Allan Kardec, ele tinha uma missão da decodificação, mas com ele vieram, né, parece que 5 outros espíritos. Se ele não cumprisse a missão que lhe foi dada, que podia não cumprir, Leon Denis era um deles. Que tem o livre-arbítrio, mas ele foi e cumpriu. Mas se Allan Kardec não fizesse a decodificação, outros fariam, não é, Séries? Exatamente. Ele pediu ali. Um espírito puro, Jesus. A gente comentou isso, né? Olha só, o nosso exemplo... Né? Vamos só repetir a pergunta, Séries. Eu esqueci. Quer saber qual é, dentro do processo evolutivo, qual é o grau máximo de evolução que um espírito pode atingir, não é isso? Independente do mundo ser material, no mundo astral também. Isso. Então, na realidade, o exemplo que nós conhecemos de espírito puro, num grau evolutivo máximo, é Jesus. Agora, a gente não sabe, porque a evolução é infinita. É infinita. Nós não vamos parar de evoluir nunca. Então, dizer para vocês qual será o grau máximo de evolução que a gente vai atingir, não sei. Mas eu sei que a gente pode atingir o grau que Jesus atingiu. Vocês entenderam? É a nossa maior referência como espírito puro, que ainda está... A gente vai mostrar, um dos últimos slides é o grau, a classificação dos espíritos, onde a gente está... tantos degraus que ainda faltam até chegar a um espírito puro, que seria Jesus. É o parâmetro que a gente tem. Jesus é o governador do planeta Terra. Quando Allan Kardec questionou os espíritos sobre qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo, recebeu uma resposta tão curta quanto profunda: Jesus. Acabamos de falar disso, né? Então, é ele o nosso referencial, né? Porque, gente, na realidade, olha só, como é que a gente ia ter acesso a graus de evolução máxima dentro do processo de espíritos puros, se a gente ainda é imperfeito? Então, era necessário que Deus mandasse para nós um referencial que a gente pudesse, através da aprendizagem, das experiências, do nosso esforço pessoal, atingir Jesus. E ele exemplificou isso na sua vida. E olha como a gente ainda está atrás, a gente precisou ver Jesus, de certa forma, né? Nós vimos, ver Jesus, ver as experiências, ver o sofrimento e a dor, para a gente acreditar que ele é mais puro e assim seguir. Deus precisou enviar um espírito dessa magnitude para a gente ver e conviver e assim acreditar. Você vê, né, Séries? Que talvez se ele não tivesse vivido entre nós, sei lá, a gente duvidaria, não sei.
Seria algo hipotético. É, Né? Não teria esse referencial de uma forma tão consistente, para que a gente pudesse buscar evoluir. Ele é um estímulo para nós. Não sei para vocês, mas para mim Jesus é um estímulo, para que eu possa cada vez mais, não é no sentido somente de evoluir, de nos livrarmos das mazelas, nos livrarmos dos desafios que a gente vivencia. Não é nesse sentido, é no sentido de saber que pode vivenciar o amor de uma forma plena. Então, isso deve ser muito bom, não é isso? encarnação. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria erro acreditar-se que a alma ou o espírito possa encarnar no corpo de um animal. A gente não retrocede, o espírito não retrocede, tá? O que ele já adquiriu, ele mantém ou então evolui. Que isso é muito interessante. A gente tende a tratar os animais, né, principalmente cachorrinho, gatinho, como se fossem pessoas. E fala, gente, mas parece uma pessoa, é igualzinho uma pessoa. Não é uma pessoa. E nem uma pessoa que morreu, que desencarnou, vai voltar num animalzinho. Isso não existe de forma nenhuma, não existe o retrocesso. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Quem é que perguntou? Ela, aqui, ó. Ah, então. Esse é um assunto maravilhoso, né? Eu gosto muito. A gente conversando hoje à tarde, a Séries até me falou que existe um livro que se chama Cartas de uma Morta. Não sei se vocês conhecem, de Chico. Que foi ditado pela mãe de Chico Xavier na encarnação passada, era a mãe dele, Maria João de Deus, o espírito, de 1935, pela FEB. Olha que interessante, ela fala de Marte, como é a vida em Marte, porque ela esteve lá. Ela fez uma excursão a Marte e relatou isso nesse livro. Que ela diz: vi-me à frente de um lago maravilhoso, junto de uma cidade formada de edificações profundamente análogas às da Terra. Vi homens mais ou menos semelhantes aos nossos irmãos terrícolas, mas os seus organismos possuíam diferenças apreciáveis. Além dos braços, tinham ao longo das espáduas ligeiras protuberâncias à guisa de asas. Você vê corpo humano, de certa forma, mas ela diz aqui em asas. Que lhes prodigalizavam interessantes faculdades volitativas. Volitar é voar. Depois vocês vão se familiarizar com esses termos. O ar é muitíssimo mais leve. Conhecem os enigmas profundos da eletricidade, que usam com maestria. As edificações são análogas às da Terra. A vida em Marte é mais aérea. Poderosas máquinas. Embora existam oceanos, há pouca água. Sistemas de canalização, poucas montanhas. Mas ela já fala de uma sociedade organizada. Deixa eu só falar que tem até Júpiter aqui. Outro trechinho para confirmar, do espírito Humberto de Campos, também falando disso da vida em outros mundos. O livro é Novas Mensagens, da FEB em 39. Ele também realizou uma excursão a Marte e observou que tem a vida existente de seres superiores aos da Terra. Estamos falando de Marte ainda. A sociedade marciana está moral e cientificamente alguns séculos mais adiantada que o nosso planeta, porque lá não existem guerras e conflitos. Aí ele diz: Marte tem cidades fantásticas pela sua beleza inaudita, avenidas extensas e amplas, sendo as construções análogas às da Terra. A vegetação de tonalidade vermelha é muito mais exuberante do que a terrena. Marte é o irmão mais velho e mais experimentado da vida. Seus habitantes sempre oram ao Senhor do Universo, em benefício da humanidade. Bonito, né, Séries? E aí é interessante dizer que ele já relata a existência de água em Marte. E isso foi em 39. A NASA, ela comprova pela química, pela geologia, que existe água em Marte agora, em 2004. E ele já diz isso em 39, são 65 anos. Não é interessante? E agora sim foi comprovado que existe o que os espíritos já dizem há muito tempo. Enfim. Ele fala mais de Marte, mas deixa eu ler de Júpiter. Também de Cartas de uma Morta, pela mãe de Chico Xavier, Maria João de Jesus. Maria João de Deus. De Saturno, Júpiter não, de Saturno.
Os saturninos são incontestavelmente superiores aos terrestres. Não há vícios nem guerras. Utilizam a eletricidade em sua plena possibilidade. Têm habitações de estilos graciosos. Os habitantes se dedicam mais à espiritualidade. As moléstias incuráveis lhes são desconhecidas. A vegetação é diferente da terrena, pois é azulada. Os mares são rosados. Você vê a riqueza de detalhes que eles descrevem esses mundos, e todos superiores à Terra, tanto Marte quanto Saturno. Tem vários, mas eu não vou... No tempo. Depois, se quiserem, a gente passa. Se quiserem, eu passo por e-mail. É fantástico. É muito bacana. Sim. Sim. Por exemplo, quando um astronauta ele posa em Marte, por que ele não vê os habitantes dali? Se aqui existem relatos que é uma sociedade organizada, com edificações, com vegetações, porque está em outro nível. É como a gente que não vê aqui. Não, é uma vida... Uma outra conformação, né? Porque, na realidade, é uma conformação de um outro plano, uma outra conformação molecular que a nossa visão não consegue apreender. É exatamente como aqui. Existem espíritos aqui vivendo, andando para um lado para o outro, alguns sentados, estudando, e a gente vê. A gente não vê. A gente está olhando o vazio. O salão está vazio lá atrás. E está. Sim, sim. Sim, sim. Aí não... Vamos mandar a Iraci. Humberto de Campos, como espírito, ele viu, né? viu. Na realidade, quanto mais a gente vai evoluindo, mais tênue, mais sutil o nosso corpo físico vai ficando, e o nosso perispírito, que já é sutil para a gente, fica mais ainda. Então, esses nossos olhos foram feitos, adaptados a ver esta condição aqui, ó, material. E não por isso não exista outra. A gente é capaz de ver isso. Um astronauta ele vai ver o que o olho dele percebe. Por exemplo, a gente está falando. O som é onda. Vocês estão vendo? Não estão. A luz, né, é onda. A gente vê a claridade, mas estamos vendo as ondas? Então, na realidade, mesmo no mundo material que a gente vive, muita coisa a gente não consegue enxergar com esses olhos. Tá? Deixa eu só ler mais um trechinho. Como existe uma conexão fantástica entre os planetas. Como isso é tão comum no mundo espiritual e para a gente parece tão distante. Crônicas do Além-Túmulo, Humberto de Campos também, através de Chico Xavier. Ele diz que essa passagem é reportada numa reunião nos planos espirituais ante a possibilidade da deflagração de uma guerra. Existia uma guerra na Terra. E onde foi essa reunião? Quem se reuniu para ver como lidar com uma guerra no planeta Terra, que ainda é um planeta inferior? Olha que bacana. Os grandes espíritos que, sob a tutela amorosa de Jesus porque é o governador da Terra, dirigem os destinos da humanidade, reuniram-se há pouco tempo nos planos da erraticidade para discutirem o método de se estabelecer o gênio da paz na face da Terra. A essa assembleia de sábios das coisas espirituais e divinas compareceram anciões da sociedade de Marte, estudiosos de Saturno, cientistas e apóstolos de Júpiter e outros representantes da vida do nosso sistema. Não é interessante? Exatamente. Então, na realidade, estamos todos irmanados, né? A vida em outros planetas junto com a nossa. Isso é muito bacana. E é o grau da evolução. Para onde a gente vai? É só aqui na Terra? E aonde se chega? Qual é o limite que se chega aqui? E depois? Isso é interessante pensar, abrir a mente, né, para esse lado do universo. O que nos espera, né? Qual será o nosso amanhã? Isso, ele está falando que o planeta está mudando. Realmente, a gente vive num planeta de provas e expiações e a gente está na transição, né, Séries? Dizem que esse é o momento da transição para um planeta de regeneração. Dizem até que é a última chance, né, Séries? Que quem for não volta mais na Terra. Dizem.
Os não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. Toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. A gente acabou de falar isso. Tem uma porção na fila esperando. A população lá, ela perguntou se nem todos encarnam. Não, a gente aprende do lado de lá e espera uma chance de voltar. Mas tá difícil, amiga. Entendeu? Porque o povo não quer ter filho. Né? Aí aproveitam-se de quê? A espiritualidade. Né? Dos nossos irmãos que têm menor poder aquisitivo para poder, enfim, fazer evitar a concepção de uma forma mais ostensiva, porque não posso ter mais filhos por isso, por aquilo. Isso a gente diz. Não, 2 no máximo para dar melhor qualidade de vida. Então, os nossos irmãos, por que eles têm um monte de filho? Né? Pô, mas como? Se não fosse eles, muitos de nós não estávamos aqui. Isso, ela diz que os espíritos afins se encarnam em famílias certas, isso tudo. É todo feito um cronograma para que tudo saia certinho. Existe o planejamento. Eu escutei o último número, eram 7-1, não era isso, Séries? Eu não sei esse número de... Está muito difícil descer, gente. Vamos aproveitar essa daqui, porque outra sabe lá Deus quanto. Mas Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Cada um de nós é um universo particular, né? E erraticidade não é coisa de errado, não. É o mundo espiritual. Quando a gente diz que a gente está na erraticidade, está no mundo espiritual, tá? Espíritos errantes é aqueles que não estão encarnados. Não tem nada a ver com estar errando, está na erraticidade. Aqui que a gente falou da classificação dos espíritos. A primeira ordem que seriam os... Não sei se está dando para ler. Vou dar uma lidinha rápida. Espíritos puros. Os que já alcançaram a perfeição. É a primeira classe, que é Jesus, né, Séries? Que é o parâmetro que a gente tem. A segunda ordem, espíritos bons. Predomínio do espírito sobre a matéria, desejo de fazer o bem. Aqui o espírito bom. Nossa mentora. E essa segunda ordem é dividida em algumas classes. Espíritos superiores, espíritos de sabedoria, espíritos prudentes ou sábios, espíritos benevolentes. Você vê que também tem toda uma escala evolutiva, dentro dos que já são bons. Agora nós, espíritos imperfeitos, que é a terceira ordem. Predomínio da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhe são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Apresentam ideias pouco elevadas. E dentro dessa terceira ordem tem várias classes também. Espíritos perturbadores, espíritos neutros, espíritos pseudo-sábios, espíritos levianos e espíritos impuros. O que está escrito aqui? É a grande maioria de nós. Aí a gente, então, que beleza, né? Beleza nada. A gente não vai nem... Eu não faço mal a ninguém, mas também não faz o bem. Somos nós. A gente se acomoda na nossa vidinha, em torno do nosso umbigo. A gente pode até não passar rasteira em ninguém, do ponto de vista moral, mas também não faz nada para levantar. Então, dizer que a gente espírito neutro é uma maravilha... Não é, não. A gente tem que trabalhar o nosso interior, o auto-amor, né? E o amor ao próximo. Ali, sério. Sim, ela perguntou se necessariamente a gente passa por todas essas classes. Estamos passando. Nós ainda estamos aqui, gente. A evolução é um processo. O objetivo é chegar na iluminação do espírito puro. Não tem jeito. Não é, aqui não é uma classe, não está dizendo aqui que é questão de evolução, está dando as características. Não, aqui não, como aqui também estão mostrando as características. Não, aí não é hierarquia. Mas assim, a maioria de nós, como ele fala, espíritos neutros, que não estão ali fazendo aquele mal ostensivo, né? Mas também não fazem o bem como deveriam.
Então são essas. Imperfeitos somos todos nós, depois vem os bons e depois os puros. Séries ali atrás. Estariam... Isso sempre, a criação... Ele até Isso. Está perguntando se a criação é infinita, esse processo evolutivo infinito. Toda hora. Isso. E mesmo... Não, mas há uma... Porque, na realidade, a gente está pensando... Ela está falando que teria uma superpopulação de espíritos, né? Mas, na realidade... não é só na Terra, né? Tem outros mundos também. Então, na realidade, está tudo muito bem divididinho, né? A engenharia espiritual é muito boa. Não, existe, o infinito é certo, é total. Toda hora se cria, porque a gente não viu no começo da aula o princípio vital, o princípio inteligente que vem da onde? Da derivação do universo. O universo é infinito. Ele vai estar sempre criando princípios que vão gerar seres orgânicos. Plantas, animais, humanos. É um processo infinito, sim. Existe uma escala de gradação de evolução infinita. E dinâmica. Tá? É complicado pensar no infinito assim, né? Você sente. Infinito. Não dá, né? Não dá para enlouquecer. E olha aí ele, ó. Olha aí ele, gente. Sou fã desse homem. Ele é tudo de bom, né? Está sempre junto da gente, nos apoiando, sabe? É um irmão nosso. A gente tem que olhar para Jesus, né? Não como se fosse uma coisa distante. Ele é presente em nossas vidas. Não é isso? É ele que governa o nosso planeta. E é tão interessante no trecho que eu li, psicografado por Chico Xavier, de Humberto de Campos, dizendo que quando se determinam guerras ou questões muito sérias na Terra, quem vai nos representando é Jesus. Então é muito importante a gente ter sempre essa ligação. Primeiro estudar o que foi a vida, o que ele quis mostrar e o que ele quer mostrar hoje. A gente só vai saber se a gente estiver em ligação constante com ele, porque ele está aqui. Ele não morreu e pronto, cumpriu a missão. Não, ele está aqui com a gente, está nos governando. Então, essa ligação com Jesus constante, diária, é muito importante, sim. A gente acha que Jesus está lá, e ele está presente. O Espírito puro, ele irradia para todas as regiões. E ele está sempre junto de nós. Então, tenhamos sempre isso em nossa mente. Jesus está sempre ao nosso lado. Né? É que a gente ainda não tem... a gente vive tão presa ao mundo material, ao mundo da ilusão e das formas, que a gente não se permite, né, sentir a presença do Mestre junto de nós. Mas façamos uma experiência, um momento que a gente se recolha, busque meditar e pense no Mestre, como se ele estivesse junto de nós, nos envolvendo, nos abraçando, nos dando as mãos no momento que a gente se acha enfraquecido. Com certeza ele estará junto a nós. Agora a próxima aula. Né, disso aí. É bom ler. A gente falou até bem certinho o que estava. Para quem leu, foi bem certinho. Mas é bom sempre dar uma lidinha antes, né? Que não vai todo o conteúdo, até para trazer dúvidas. Para trazer as dúvidas. Não sei se... Pode falar. Foi o que são espíritos evoluídos também, mas o nosso modelo está lá no Livro dos Espíritos, de espírito puro, mais evoluído que a gente teve conhecimento é Jesus. E essa pergunta foi feita por Kardec, né? E os espíritos foram claros, Jesus. Tá? Não tirando o valor evolutivo Jesus desses é o espíritos. Talvez esses outros que ele mencionou talvez estivessem na segunda ordem. Pode ser, a gente nem sabe. A gente não tem ainda noção disso. A gente sabe que o nosso modelo é Jesus. É Jesus, tá?
A gente não pode afirmar que seja, não, porque seria assim, prematuro a gente falar uma coisa que a gente não tem certeza. Até porque a religião Não tem certeza, não é porque a gente não tomou conhecimento, é porque não tem realmente um referencial para a gente. Tá bom, gente? Então, vamos estudar, ler esse capítulo, para que a gente possa trazer aqui questionamentos, perguntas. Se a gente souber responder, ótimo. Se não souber, a gente vai procurar e vai trazer na próxima aula, porque a gente está aqui com vocês aprendendo. É verdade. O que vocês quiserem saber, pode perguntar que a gente pesquisa. É legal a gente ter um conhecimento sempre a mais. Na primeira aula eu vi, eu estava inscrita num outro curso, depois eu passei para ele. E eu pergunto, esses slides não são fornecidos ou não? Pode até Bom, a ser. gente pode passar. Ela perguntou se os slides da apresentação são fornecidos. Eu posso passar por e-mail. Vamos fazer uma quem não- lista de e-mails? Posso. Tá bom? Gente, estamos no nosso horário, né? É de praxe que um dos nossos assistentes, companheiros assistentes, que faça a oração de encerramento. Então, o que é a oração, gente? É conversar com Deus, né? Não existe fórmula bonita, palavra rebuscada. O importante é sair daqui de dentro, do sentimento. A palavra mais bonita é aquela que vem do coração. Então, quem deseja fazer a nossa prece de encerramento? Gente, não é possível que ninguém deseja. Ela faz, deixa eu passar o... Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós estamos tendo de estarmos todos aqui reunidos com o mesmo objetivo, o de evolução, o de estudarmos, de sabermos e aumentarmos o nosso conhecimento e também evoluirmos espiritualmente. Muito obrigado por tudo, Senhor, e nós vos pedimos, Senhor, que nos acompanhe aos nossos lares, nos protegendo, tomando conta de cada um de nós. Muito obrigado. Graças a Deus.